momento de reflexão. Riberto Almeida. Que a graça do Pai Celestial esteja com você, com a sua casa, com toda a sua família. Gostaria de, neste momento, trazermos uma reflexão da Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, para que assim nós pudéssemos ser edificados, fortalecidos pelo Senhor. A Sagrada Escritura, no Evangelho de Lucas capítulo 13, o versículo 10, nos conta uma história daquilo que nosso Senhor Jesus é capaz de fazer nos nossos dias de hoje. Porque o que Ele fez, Ele ainda tem a mesma autoridade para fazer ainda nos nossos dias de hoje. Mas sabe, nos chama a atenção quando Lucas ele faz esse relato de mais um dos milagres de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas 13:10, fala sobre a cura de uma mulher paralítica. E Lucas, ele narra o seguinte, ele diz: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Que maravilha quando nós entendemos a Sagrada Escritura e começamos a depositar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, acreditando que Ele pode fazer a mesma coisa também nos dias de hoje. Existem dois pontos importantes, fundamental, para que esta mulher tivesse tido essa experiência de ser livre de um sofrimento, de uma dor, de uma doença, a qual ela carregava há anos. E veja, a história diz que era um espírito de enfermidade, e que esse espírito de enfermidade estava alojado na sua coluna, a qual ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Então foram anos que esta mulher viveu nesta condição, nesta situação. Mas um ponto fundamental para que Deus fizesse algo que viesse mudar a história, a situação desta mulher, foi fundamental. Porque a história começa dizendo: ensinava no sábado numa das sinagogas. A sinagoga era a igreja hoje. Era um lugar aonde os israelitas se reuniam para cultuar a Deus e ler as Escrituras. A sinagoga era um lugar onde as pessoas iam para se refugiar em Deus, para buscar em Deus conhecimento de Deus, fortalecimento, força em Deus, para prosseguirem a sua caminhada, a sua trajetória, para terem a direção de Deus sobre os dias da sua vida, o que eles deveriam fazer. Mas nosso Senhor Jesus, Ele também tinha o prazer, a vontade, o desejo
de estar na sinagoga. E uma coisa que nos chama a atenção, um ponto fundamental para esta mulher ser liberta, era que Jesus, ele foi para a sinagoga, mas aquela mulher estava lá. Então ela já tinha um hábito, um costume de ir na sinagoga, ou seja, ela tinha um hábito de ir à igreja. E foi esse ato dela de fé que gerou uma oportunidade dela ter essa experiência de ser livre, de ser liberta desse problema de saúde, a qual a palavra de Deus, o Evangelho de Lucas está relatando que a doença dela não era simplesmente uma doença física, era uma doença causada por um espírito, era uma doença espiritual. E essas enfermidades espirituais, elas não costumam aparecer nas radiografias, nos exames médicos. Medicamento não consegue combater, porque não é uma doença física, não é a doença carnal, é uma doença espiritual. E veja que quando Jesus está na sinagoga, o Senhor, ele vê aquela mulher, ele avista aquela mulher, e não estava só ela na sinagoga, havia ali uma multidão, mas o Senhor a avistou de longe. E quando o Senhor coloca os olhos sobre a vida de uma pessoa, ele conhece toda a história, toda a trajetória, ele sabe das lutas, das dificuldades que a pessoa enfrenta e o que ela necessita de uma provisão divina. E quando o Senhor Jesus olha para aquela mulher, ele a chama. A palavra diz: e eis que estava ali na sinagoga aonde Jesus estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos. Veja que já fazia um bom tempo, 18 anos que esta mulher vinha sofrendo com aquele problema. E diz: havia já 18 anos e andava ela curvada e não podia de modo algum endireitar-se. A partir do momento que nosso Senhor coloca os olhos naquela mulher, ele a chama, ele vendo ela, a chama e diz para ela: mulher, a partir de agora, desse dia, desta hora, deste momento, tu estás livre desta tua enfermidade. E naquele momento nosso Senhor estende a sua mão e coloca sobre ela e declara que ela está livre daquela enfermidade. E olha que a palavra diz, Lucas 13:13, e pôs Jesus as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Busque sempre estar no lugar certo, estar com as pessoas certas, que vão te ajudar, que vão interceder por ti, que vão facilitar com que você possa acreditar, confiar, se levantar, se erguer e crer que o Senhor Jesus, ele pode fazer a mesma coisa na tua vida nos dias de hoje. Então aquela mulher, ela foi no lugar certo, ela foi na sinagoga, lá na igreja, era lá que tinha pessoas que davam força a ela, era lá que tinha pessoas que a orientavam, que ela deveria permanecer firme na sinagoga, acreditando que chegaria um dia, que chegaria um momento em que Deus olharia para ela e mudava a sua história, a sua situação. E esse dia chegou. Ela não esperava, ela não imaginava qual seria o dia, mas aquele dia que ela foi para a sinagoga, quem estava lá era Jesus. E quando o Senhor, ele faz parte da nossa vida, nós conseguimos superar as lutas, as dificuldades que se levantam no dia a dia. Então, veja, é preciso você se levantar da situação, da condição que você se encontra e tomar uma posição.
a posição de ir até a sinagoga, de ir até a igreja, de acreditar em Jesus, de confiar que o Senhor pode mudar a sua vida, a sua história. Ainda que alguém diga para você que não tem saída, que não tem solução, que não tem jeito, ainda que os médicos venham te desenganar de algum problema de saúde que você tenha, há uma necessidade de nós darmos um voto de confiança em Deus. Há necessidade de nós tomarmos uma posição. Aquela mulher, 18 anos sofrendo, ela poderia estar na sua casa, dentro de uma rede ou deitado numa cama, sabendo que 18 anos não haveria saída. Mas, meus queridos amigos e irmãos, nós precisamos reagir. Você tem que reagir a esse vendaval, a esse vento forte que sopra o contrário da tua vida, a essa tempestade que se levantou nesses últimos tempos, que tem te entristecido, que tem te maltratado, que tem te causado dor e sofrimento. Quantas feridas que estão na tua alma. Você precisa reagir. Olhe o que Jesus está dizendo para aquela mulher: mulher, tu estás livre desta tua enfermidade. Então nós precisamos reagir, você precisa reagir. Você não pode ficar cabisbaixo, entristecido, achando que não vai dar certo. Procure o lugar certo, as pessoas certas que vão te guiar, que vão te orientar. Porque esta mulher, ela foi no lugar certo, ela foi na sinagoga. Na sinagoga estava a presença do Senhor Jesus lá. E quando o Senhor coloca o seu olhar sobre ela, ele diz: mulher, tu estás livre desta tua enfermidade. E sabe o que isso significa? A palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz Filipenses 4:13. Diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, você tem que reagir. Você tem que dar a oportunidade favorável para que o Espírito de Deus possa ministrar na tua vida através da palavra de Deus e fazer com que nosso Senhor Jesus, o Pai Celestial, Ele te visite e venha te curar, te libertar, mudar a tua história, te livrar de toda essa situação que tem te oprimido. Então, nesta hora, erga-se, levante-se, reaja, tenha fé, acredite. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você acredita naquele que pode te fortalecer, que pode te curar, que pode te restaurar, que pode te ajudar a sair dessa situação, então fique de pé, se levante, erga, creia, porque no nome de Jesus todas as coisas são possíveis. E eu convido você nesta hora a unir a sua fé junto com a minha, e nós vamos entrar em um momento de oração. E enquanto eu estiver orando, o Espírito Santo de Deus, ele vai te visitar aí, aonde você estiver. E se você acredita, se você recebe no teu coração, no teu espírito, Jesus te dirá nesta hora, no teu espírito, na tua mente, ele te dirá: você está livre desta enfermidade, desse problema, dessa tristeza, desta angústia, desta ferida, desta amargura. Você estarás livre. Enquanto estivermos orando, se você crê e recebe no teu coração, no teu espírito, o Espírito de Deus falará ao teu coração estas palavras. Então creia, porque é momento de oração. E nós vamos orar, nós vamos estar juntos, clamando pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Ore comigo agora. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor
e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Riberto Almeida. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, hoje nós entregamos a Ti tudo aquilo que tem causado aflição, tristeza, angústia, amargura. Colocamos tudo aos Teus pés, aos pés da cruz, porque segundo o profeta Isaías, o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso levamos até a cruz de Cristo as doenças, as enfermidades. Esta pessoa que foi desenganado pelos médicos, esta pessoa que tem gastado o seu dinheiro, os seus recursos, os seus investimentos com medicamento e não tem tido melhora. Foram 18 anos que esta mulher passou vivendo curvada por causa desse espírito de enfermidade. E podemos crer, Senhor, que esta mulher, ela gastava o seu dinheiro com medicamento, ia nos médicos na sua época e não tinha melhora. Mas esta mulher, ela reagiu, ela teve um ato de fé, de estar na sinagoga, ela não desistiu. E hoje nós não desistimos diante dessa situação que tem tirado a paz, o sossego, mas colocamos diante de Ti, Pai, porque em Ti todas as coisas são possíveis e nós cremos no Teu poder. Então visita esta pessoa que está doente agora, que foi desenganada pelos médicos, que tem sofrido com essa doença, com essa enfermidade, seja ela uma doença espiritual, uma doença física, seja ela uma doença que não há cura, que perante a medicina não há cura. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e é no Teu nome que nós oramos pelo doente agora, que aonde houver uma pessoa doente, enferma, que ela seja tocada agora e que ela escute no seu espírito a mesma voz que esta mulher ouviu quando Jesus disse: mulher, tu estás livre desta enfermidade. E que nesta hora esta pessoa que está doente, ela escute no seu espírito, na sua alma, a Tua voz, Jesus, através do Espírito Santo, dizendo que ela está livre dessa dor, desse caroço, dessa enfermidade, desse sofrimento. Toca agora, meu Deus, e arranca esse mal pela raiz, tornando esse homem, esta mulher, esta criança, esse jovem curado, liberto de toda doença, de toda enfermidade. Esta pessoa que está num hospital, que está numa sala da UTI, que foi desenganado pelos médicos, esta pessoa que está respirando, o seu coração está batendo ainda por causa lugar, e que venha o Espírito de vida restaurando esse homem, esta mulher, tirando ela desta sala da UTI, dos equipamentos, para que ela viva e o nome de Deus seja glorificado. Alcança agora, Pai, esta pessoa que está triste, que está amargurada, que está aflita. Esse problema tem tornado esta pessoa fraca, triste, amargurada. Há feridas que estão na alma desta pessoa. Espírito de Deus, derrama do Teu bálsamo agora, derrama do Teu bálsamo e sara essas feridas da alma. Venha cicatrizar essas feridas agora e arranca do coração desta pessoa a tristeza, a angústia, a opressão, a depressão, a ansiedade. Todo o espírito opressor seja expulso, seja banido da vida desta pessoa. Vai embora no nome de Jesus agora, que esta pessoa seja alcançada. Esta mãe que tem chorado, que tem
chorada aos teus pés pelo filho que está preso nas drogas, no vício, no álcool, na bebida, esse filho que está entregue, Senhor, a esse mundo tenebroso. Ó Pai, ajuda esta mãe agora, escuta o seu clamor, visita os filhos agora que precisam de libertação, entra nesta casa agora, Senhor, para que aonde houver briga, rumores de separação, de divórcio nesta casa, nesta família, que seja expulso, que seja banido agora, e que venha o exército do Deus vivo sobre esta casa, sobre esta família, derramando da tua paz, da tua libertação, para que haja restauração no casamento, na família, em toda esta casa. E em nome de Jesus, Pai, alcança agora esse que está desempregado, esse que está passando por dificuldades financeiras, entra na vida desta pessoa com providência, que a porta do emprego, de um trabalho, um meio de recursos para esta pessoa viver e se manter e sustentar sua casa, sua família, seja provido da mão do Senhor, porque tu és o Deus provedor, o Deus Jeová Jiré. E em nome de Jesus, Pai, eu declaro as bênçãos celestiais sobre a vida de todas as pessoas que estão conectadas conosco, Senhor, orando conosco, unindo a sua fé junto conosco. Pai, que esta pessoa, ela seja alcançada pela tua mão agora. Eu declaro a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho, a bênção do Deus Espírito Santo sobre todos agora que oram comigo, que nos acompanham, que nos assistem, que todos agora sejam tocados e abençoados pela mão do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Amém, Senhor Jesus, e amém. Comunidade Cristã Casa de Deus, unindo a família com Cristo, um lugar de bênção. Avenida Governador Raul Barbosa, 7442 Aerolândia. Dias de comunhão, sexta-feira às 19h30, domingo às 18h30. Venha, junte-se a nós. Comunidade Casa de Deus, um lugar de bênção. Riberto Almeida. Olha, que a graça do Pai Celestial esteja contigo. Creia nesta palavra, creia na oração, receba no teu espírito, se levante, venha reagir contra todas essas situações adversas que se levantaram contra ti, porque a palavra nos diz, nos garante, nos fortalece em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Convido você a estar conosco, a vir se reunir conosco em nossa comunidade cristã Casa de Deus, que fica na Avenida Raul Barbosa, 7442 na Aerolândia. Sexta-feira às 19h30 e domingo às 18h30. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até lá. Que Deus te abençoe de uma maneira poderosa. Amém, Jesus. Comunidade Cristã Casa de Deus, unindo a família com Cristo, um lugar de bênção. Avenida Governador Raul Barbosa, 7442 Aerolândia. Dias de comunhão, sexta-feira às 19h30, domingo às 18h30. Venha, junte-se a nós. Comunidade Casa de Deus, um lugar de bênção. Fé em Deus é tudo o que você precisa.